Então, vamos começar o nosso aulão. Vai ser uma aula onde eu vou trazer alguns conceitos interessantes. Pode ser que vocês já tenham ouvido eu falar em rede social, pode ser que seja novo para vocês, mas são conceitos que nos conectam à história da ancestralidade humana, que isso faz toda a diferença para o nosso autoconhecimento, para a nossa evolução. A gente só se autoconhece se, em primeiro lugar, a gente conhece a história da humanidade. Se a gente conhece a história ancestral que fez a gente chegar até aqui. Faz sentido isso para vocês? Conhecer essas histórias antigas, conhecer através dos saberes ancestrais, faz com que a gente tenha uma nova perspectiva para a nossa vida. E óbvio, né, que eu tenho que começar com o tambor, senão não sou eu, né? Acho que o meu vídeo deu uma bugada aqui. Ai, fiquei toda cheia de coisa aqui, pera. Vamos ver se agora ele normaliza. Agora deu certo. Eu vou trazer uma canção que é uma canção que a gente canta sempre para ativar cerimônias xamânicas. Eu vou fazer uma coisa aqui que essa câmera não está dando certo. Só um minuto. Vamos ver se agora vai. Aqueles detalhes tecnológicos. Agora foi. Maravilha! Tirei a câmerazinha que estava mais aqui, estou usando do notebook. Vai ficar um pouquinho escuro, mas pelo menos eu não fico toda psicodélica aqui, cheia de coisa aparecendo na tela. Vamos lá. Então, essa canção, como eu estava falando, é uma canção que eu sempre trago na abertura das rodas, na abertura das cerimônias. Eu gosto sempre de trazê-la, porque ela tem uma abertura e também uma proteção do espaço. Então, além de você invocar os poderes da natureza através dessa canção, a gente também traz uma força e uma energia de proteção para o nosso espaço. Então, fecha os olhos um pouquinho, inspire, expira para poder chegar nessa aula, para trazer a consciência da sua própria presença. Vai relaxando os ombros, o maxilar. E a cada inspiração e expiração, você vai se tornando cada vez mais consciente da sua própria presença.
Arrou! Arrou! Gratidão a todos os Tungaxilas, a mulher no Vila Búfalo Branco, arrou ao sul, ao norte, ao oeste, ao leste, a tudo que está em cima, a tudo que está embaixo e ao centro, de onde tudo vem, para onde tudo vai. Arro. Abrimos então a nossa aula de hoje, a nossa roda, com essa energia, com esse ancoramento, para contar uma história para vocês. Gosto muito dessa história, gosto muito dessa visão da nossa ancestralidade e, para mim, me libertou muito do que eu conheço como autoconhecimento. Eu estou no caminho do autoconhecimento, comecei muito cedo, muito cedo. Eu acho que eu era guriazinha ainda, tinha aí uns 7, 8 anos, e eu já me questionava sobre as questões da vida, já me questionava questões da religião, da escola, de todo o sistema, eu já era uma grande questionadora. Mas eu comecei mesmo a minha trilha de autoconhecimento buscando respostas daquilo que eu não encontrava nos lugares onde eu frequentava com 15 anos de idade. E aí, com 15 anos, eu comecei essa jornada de autoconhecimento e me sentia muito fora de tudo, né? Eu não me encaixava em nenhum lugar, né? As pessoas que eu comentava, que eu conversava, me achavam um pouquinho mística, tentavam colocar rótulos, né? Ah, é a bruxinha, é a mística, é a que fica falando das estrelas, é aquela que sabe dos signos, né? Mas com 15 anos eu encontrei algumas pessoas que a vida colocou no meu caminho, minhas primeiras mestras, e através da arte, do teatro, eu comecei esse mergulho profundo dentro de mim de autoconhecimento. Comecei a entender que a gente não precisa ser todos iguais. Aliás, nós não somos todos iguais. Somos hoje, batemos, né, esse número de 8 bilhões de humanos encarnados na Terra. Então, é muita gente encarnado nesse planeta. E nós temos aí
essa percepção de que, de alguma forma, a gente precisa estar conectado e a gente precisa estar se sentindo pertencente a um grupo, a uma tribo. Isso também é uma memória ancestral. Mas, mesmo dentro da tribo, cada pessoa tem uma função, tem uma determinada maneira de ver a vida. Porque uma tribo é como se fosse uma floresta, onde várias árvores são diferentes, mas unidas em conjunto elas têm um propósito universal. E é assim que nós deveríamos também viver como humanidade. E nós já vivemos assim há muitos e muitos e muitos milhares de anos atrás, no que a gente chama da Era do Cálice. O que foi a Era do Cálice? A Era do Cálice foi o momento em que a humanidade tinha consciência do receptáculo do feminino, do útero, da geração, de tudo, de onde tudo nasce. Então, nessa época, milhares e milhares de anos atrás, a humanidade ela tinha esse conhecimento e ela tinha essa conexão à grande lei universal sagrada de que tudo nasce do feminino. Então, todos os ritos, todos as cerimônias, a vida era uma grande celebração por toda a abundância da Mãe Terra. Então, nessa época que foi conhecido até como matriarcado, não é porque as mulheres dominavam, é porque tinha-se a consciência de que tudo nasce do feminino. Então, essa consciência de que tudo nasce do feminino fazia com que as pessoas tivessem um respeito maior para as mulheres biologicamente falando, porque eles viam a deusa ali personificada, com útero, e que tinha a mesma capacidade de nascer e gerar uma nova vida, assim como a terra. E nessa época as mulheres elas tinham a consciência, e homens também, não são mulheres, só as mulheres, obviamente, mas as mulheres tinham a consciência da sua polaridade interna solar, porque ela dava luz, porque ela tinha toda essa movimentação com o útero, todos os meses sangrava e nesse sangue ela se conectava com a Mãe Terra, com essa grande mãe das origens. E ela tinha consciência exatamente por conta da lua, da menstruação, que o corpo dela era lunar. Então a energia do corpo era lunar, mas a sua força interna era solar. E quando essas mulheres elas tinham esses ritos naturais e as suas cerimônias, por conta principalmente da lua, elas entendiam que naquele momento da lua elas tinham que ficar recolhidas, porque era um momento onde elas se conectavam com a terra, elas doavam seu sangue para a terra, que hoje a gente chama de plantar a lua. Não sei se vocês já ouviram falar de mulheres que perpetuam o tal do sagrado feminino, falam muito, né, de se plantar a lua. Isso é muito antigo, né? Isso é uma tradição de milhares e milhares de anos. E na Era do Cálice isso era normal, tanto que tinha a tenda vermelha. Tinha até agora não tem mais, saiu, infelizmente. No Netflix, The Red Tent, a tenda vermelha. Não sei se vocês chegaram a ver. E mostravam essas mulheres juntas dentro dessa tenda vermelha. Por que vermelho? Porque as mulheres, quando elas estão em sintonia e sincronia, até nos dias atuais, elas sincronizam o seu ciclo menstrual. Então, se você mora numa casa que tem muitas mulheres e vocês estão em sintonia, as mulheres vão acabar sincronizando o ciclo menstrual.
no trabalho, na escola, num grupo. Vocês já sabiam disso, obviamente, né, mulherada? Aqui eu acho que só tem mulher mesmo hoje aqui com a gente, né? Se vocês quiserem ir comentando aqui no chat, ou levantar a mão quando tiver alguma dúvida, aí eu abro aqui o microfone para vocês falarem, que a gente está em poucas pessoas, então dá para a gente interagir bastante, combinado? Então, então essas mulheres, elas tinham essa consciência que quando elas tinham esse momento de recolhimento, elas se reenergizavam, elas pegavam essa energia da terra através dessa doação do sangue dela sagrado. E aquele sangue, ele é cheio de nutrientes, ele é nutritivo, ele tem muita energia, porque essa energia, ela gera vida. Então as mulheres, elas eram cultuadas, elas eram consideradas deusas por elas terem essa capacidade de perpetuar a vida, de gerar uma vida. E os homens, eles tinham um papel também muito bem definido, energeticamente falando, com o seu interno lunar e o seu físico solar. Porque o físico do homem precisava ser mais solar, para ele poder fazer trabalhos mais que exigissem mais força. E o seu interno lunar, para que ele não perdesse o instinto de caça, o instinto de luta, o instinto de saber a direção que precisa ir, o instinto para entender os animais e os outros reinos. Então, nessa época da Era do Cálice, as mulheres vibravam internamente com a energia solar, com o físico lunar, e os homens internamente com o lunar, com o físico solar. Adriana escreveu aqui: desde que comecei a plantar a minha lua, muitas coisas no meu corpo mudaram para melhor. E as minhas plantinhas agradecem, elas adoram. As plantas ficam assim, o melhor adubo que pode ter é o nosso próprio sangue menstrual. Eu entrei na menopausa já há 2 anos. Vou contar uma historinha aí, abrir um parêntese. E eu tinha um cantinho aqui que eu sempre plantava a minha lua, né? Então eu tava lá, plantava minha lua, tudo bonitinho. Isso já em setembro do ano passado, fez 2 anos que eu parei, né, de menstruar, que eu entrei na lua branca. E aí, todos os anos, na primavera, quer dizer, primavera e outono, aparece um pé de milho. E ele volta, aí a gente tira tudo bonitinho, e no lugar onde eu plantava a lua. E assim, eu nunca plantei milho no meu jardim. E aparece esse pé de milho. Então, é muito forte realmente essa energia. 2 anos e meio, praticamente, que eu já não menstruo mais, e o pé de milho continua. Passarinho aqui confirmando. Ele que dando a confirmação, o aval. Então, às vezes, aí eu deixo, porque aí fica uma espigazinha, aí os passarinhos vêm comer, eles ficam todos super felizes. Mas é essa conexão com a terra. E nós temos essa capacidade de nos conectar com a terra. Tanto que na antiguidade eles eram mais observadores dos céus, das estrelas, das estações, das luas. Eles seguiam esse rito natural. Porém, algumas coisas mudaram na humanidade. Os homens e mulheres começaram a desenvolver novas técnicas de agricultura e começaram a se afastar da terra, começaram a usar instrumentos, principalmente quando eles pararam de ser nômades, quando eles começaram a se fixar nos lugares, eles começaram a desenvolver técnicas de agricultura. E ao desenvolver essas técnicas de agricultura, eles começaram a desenvolver enxadas, pás, rastelos, todos aqueles instrumentos que os afastaram da terra. Então, eles não estavam mais conectados com essa energia feminina, com essa energia de abundância e de regeneração contínua. Eles se afastaram.
E nisso de se afastar, o homem com uma energia solar física ficou mais em evidência do que da importância da mulher. E aí isso eu estou falando de 3.000 anos antes de Cristo para frente, que começa mais ou menos o que a gente chama, mais ou menos nessa época que começa o que a gente chama da Era da Espada. Porque eles começaram a forjar suas espadas, começaram a forjar instrumentos e começaram a não usar isto só para caça, mas também para defender os seus próprios territórios. Foi aí então que, quando a gente entra nessa era da espada, a gente começa também a ver a sociedade se modificando para o que a gente chama até os dias atuais de patriarcado. Então a gente sai dessa polaridade da consciência do feminino como polaridade e a gente entra só no masculino, só na ação, 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 conquista, tem que fazer mais, tem que conquistar mais. E a humanidade entra nessa polaridade. Então a Era da Espada, ela trouxe para nós muita evidência dos sacerdotes homens. Então a gente começa a ver por toda a humanidade, por todos os povos, os homens dominando mais. E as mulheres sendo cada vez mais afastadas desses comandos, porque tinha essa urgência de conquista e não mais de regeneração. E aí o que aconteceu? Tudo é energia. E isso é tudo que há. Palavras de Albert Einstein. E essa energia de polaridade, nessa época, os homens começaram a vibrar duplamente solar e as mulheres começaram a vibrar duplamente lunar. Então, essa submissão do feminino como um todo fez com que as mulheres, biologicamente falando, começassem a vibrar duplamente lunar. E aí começa-se uma época de perseguição das sacerdotisas. As mulheres foram proibidas de fazer os seus cultos à grande mãe. Porque os homens entenderam que não tinha essa história de ficar vendo o céu, ficar vendo se vai chover, se não vai chover, e isso determinar a cultura toda. Eu vou lá com a minha espada, conquisto e pronto. Só que eles tinham seus astrólogos pessoais, né? Todos esses sacerdotes, imperadores, né? Eles tinham os seus homens, os seus conselheiros que eram grandes astrólogos. Enfim, foi nessa época que a gente começa a ver na história da humanidade sacerdotes realizando sacrifícios para se conectar com esse divino, com esse sagrado. Por quê? Porque ele não sangra. Ele quer acessar o interno solar sem ter menstruação. E ele precisa de alguma coisa para se conectar com o divino. E aí começaram os sacrifícios. Em todas as culturas a gente vê esse sacrifício, né? Muitas vezes de animais, para entregar esse sangue para os deuses, já que as mulheres foram proibidas, né, de fazer as suas cerimônias, que elas já não tinham voz ativa. E muitas vezes crianças pegavam as próprias mulheres virgens, sem contaminação sexual, e também utilizavam e entregavam em sacrifício para os deuses, para trazer boa sorte e tudo mais. E essa memória ancestral está nos nossos registros akáshicos. Essa memória
principalmente das mulheres desta época, de milhares e milhares e milhares de anos atrás, está conectado no nosso DNA mitocondrial, principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. A nossa conexão com a Eva original, vamos dizer assim, ou até a Lilith antes da Eva, né? É através da mitocôndria. Então, nós estamos conectadas através desse DNA. E essa memória, se a gente não tem consciência dessa história, se a gente não tem consciência dessas polaridades, a gente vai sobrecarregando o nosso sistema, sobrecarregando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa emoção, o nosso mental. E a gente vai se violentando internamente para poder ter um lugar ao sol, resgatando essa polaridade solar interna. Então, o período mais negro, que foi o período da Idade Média, principalmente, as mulheres elas não podiam falar que elas faziam isso. Então, o que elas faziam? Elas faziam as suas cerimônias à noite, na floresta, escondido. Não é porque era só lua cheia, não era só porque era lua nova. É porque elas também estavam escondidas. E foi sendo passado de geração em geração, meio que secretamente, todos esses saberes das mulheres. E onde que elas começaram a sentir o seu espaço sagrado? Elas substituíram as tendas vermelhas pelas cozinhas de suas casas. Um lugar de afeto onde elas podiam ficar juntas, trocando saberes. E isso foi se moldando até os dias atuais. Mas aí, de tempos em tempos na humanidade, sempre chegam seres muito especiais, assim como Jesus, por exemplo, que tentou resgatar esse feminino sagrado através da figura da Maria Magdalena, e outros seres durante, né, toda a trajetória da nossa história como humanidade, para que a gente pudesse dar esses saltos de evolução. E para dar esse salto de evolução nesse momento, nós estamos saindo dessa era da espada. Obviamente, uma era não termina assim e começa no dia seguinte, né? Isso é uma ilusão, uma utopia, pensar dessa forma. Então, a gente está nessa transição. Por isso que muitos espiritualistas, muitos mestres, muitos gurus, sacerdotes, sacerdotisas falam: estamos na era da transição. Só o que é essa era da transição? Dessa polaridade são as mulheres se redescobrindo como solar interna e os homens também se redescobrindo como lunar interno. Só que a gente está, há milhares de anos num condicionamento polar diferente. Então a gente não sabe muito bem o que fazer com essa energia. A gente só sabe que tem essa memória ancestral que nos ativa. Então, o que acontece de uns 200 anos para cá, uns 100 anos para cá? As mulheres começaram a entender a sua contribuição, a sua força solar interna, só que para elas conseguirem ter, para nós como mulheres, conseguirmos ter um lugar ao sol, literalmente ter um lugar na sociedade, nós começamos a forjar o nosso físico também como solar. Então a gente saiu da polaridade lunar
para a polaridade solar. Só que o nosso corpo não aguenta, ele é lunar. Entende? Aí onde estão muitas vezes os traumas, as feridas, os sentimentos de incapacidade, né? De competição com homens, inclusive. E os homens, na sua maioria, saiu do arquétipo do guerreiro, do solar e passaram para o lunar. E aí a gente vê cada vez mais homens impotentes em todos os sentidos, inclusive sexual. Sexual é o final. O que eu recebo de relatos de mulheres que vão conhecer homens e que eles estão impotentes é uma pandemia. Estão indo para esse lunar. Ai, são todas as pessoas? Não. Mas a gente está ainda nessa egrégora. Estamos nos despertando novamente para o entendimento dessa polaridade. Nós, mulheres, com esse solar interno e respeitando esse lunar físico, principalmente nas nossas jornadas de trabalho, como também os homens entendendo essa sensibilidade interna que está conectado a este instinto primordial, que não é um instinto irracional, é um instinto onde ele tem a questão da proteção, ele sabe para o que ele tem que fazer e ele toma a iniciativa porque ele é o seu corpo solar. Mas sem perder a ternura, o lunar interno. E aí a gente vê nessas passagens de tempo, cada vez mais a gente fazendo essa revolução relacional. Porque não é mais para ser a era do cálice. Não é mais para voltar a ser a era da espada. Nós estamos agora entrando na era de consciência, a nova era de ouro na humanidade. Nós estamos num momento planetário onde a consciência da humanidade está no mesmo patamar antes da queda da Atlântida. E a gente está conseguindo passar sem se matar e sem se destruir. A gente tem uns anos ainda pela frente. Astrologicamente, a gente consegue até mapear isso. Então, vamos seguindo aí nesse trabalho de autoconhecimento, porque quanto mais você se autoconhece, mais você não vai mais entrar no sonho do outro, não vai viver a vida do outro, não vai se comparar ao outro. Você vai viver a sua vida e entender que você tem sim uma função primordial, seja dentro de um corpo masculino ou de um corpo feminino, para que você possa fazer o que precisa ser feito na sua vida, que só você sabe fazer. Toda essa história que eu contei de polaridade para vocês fez sentido para a vida de vocês? Vocês se sentem mulheres que estão aqui? Infelizmente não tem homens para eu perguntar, mas se tiver homens vendo a gravação, depois comenta aqui para mim. Vocês sentem que vocês deixaram muito solar o teu corpo? Que força um movimento, mesmo quando o corpo pede um acolhimento? Adriana falando, faz muito sentido tudo. Arrom. E é isso, porque a gente teve essa polaridade invertida. E eu acredito
que na Era de Ouro nós vamos passar por uma evolução da humanidade. Isso eu não estou falando nem de 1 ano, 2 ou 3, que astrologicamente vai ficar ainda desafiante, né? Mas eu estou falando isso de 1000 anos, onde a mulher e o homem vão trazer essa polaridade solar e lunar em comunhão, como se fosse um ser andrógeno. O que chegaria mais perto do que eu consigo traduzir em palavras, do que me chega em visão, é um ser andrógeno. Então, a mulher com seu solar e lunar interno, eu venho com nesse equilíbrio desse masculino e feminino, e o físico também, masculino e feminino, solar e lunar, para que eles possam se encontrar com essa nova realidade relacional. Então a gente está no caos. Nesse momento planetário é caos. Ninguém sabe o que tem que fazer, tudo é muito novo, tudo muito sem muita direção e sem muita base para a gente poder se orientar. A verdade é essa. Por isso que o caminho mais seguro é voltar para dentro e entender as suas próprias motivações pessoais, entender a sua própria essência, entender como que você vai se conectar novamente com toda essa energia. Você sendo mulher, recordando essa energia solar interna, assumindo esse poder pessoal e honrando o seu corpo lunar. Porque biologicamente, fisiologicamente ainda é isso. E como isso vai se propagar na sua vida prática? Porque aqui é vida prática. Eu adoro todos esses ensinamentos. Mas, por exemplo, eu que sou mãe solo, que tem uma sobrecarga absurda, como é que isso vai dar certo na vida? Dá certo. Porque eu respeito os momentos de recolhimento. Então, primeira dica super master blast. Você conhecer dentro das fases lunares qual a fase lunar que você tem mais energia, qual a fase lunar que você tem mais ou menos energia e qual é a fase lunar que você não tem energia nenhuma. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. A Ivy falou, bem recentemente tenho sentido interior solar. Arrou, coisa boa. A Márcia, e a gente demora, mas percebe que certas coisas não encaixam. E não encaixa porque não é natural. Simples assim. Mas como dizia uma chefe que eu tive uma vez, quando eu tentei trabalhar como CLT, que eu já fiz isso na minha vida, e eu não funciono nesse esquema, né? Ela falava, o óbvio tem que ser comunicado. Então a gente está aqui para falar o óbvio, né? Se não encaixa, né, Márcia? Não é natural. É isso. E falando um pouquinho até da minha história, eu juro que eu tentei, gente. Eu tentei muito, arduamente, trabalhar 10 horas por dia, 6, 7 dias por semana. Tive uma boa fase da minha vida que eu fazia jornadas triplas, quádruplas, quíntuplas de trabalho. Que eu achava, porque eu achava que era isso que era legal. Né? Eu não respeitava nada do meu corpo lunar. Eu achava que ele era solar e pronto. Vou aguentar, eu aguento. Vamos lá. Dou conta. Tem pessoas que dá conta num ritmo desse. Faz parte do seu biorritmo. Mas mesmo essas pessoas, não é natural não ter o descanso. Não é natural ter um momento de repouso. É só olhar a natureza. É só olhar as estações do ano. A própria natureza repousa no inverno.
Ela recolhe a energia para debaixo da terra. Então, mesmo as pessoas que tá tudo certo, isso não é que tá errado ou não tá errado o CLT, tá, gente? Deixa eu deixar claro aqui. É que para mim não funcionou, porque eu não consigo ter o mesmo ritmo todos os dias e essa constância de produtividade para fora todos os dias. Eu sou muito nagual. Conhece esse termo nagual? Já ouviram falar? Vou explicar. Dois termos que a gente usa muito dentro do xamanismo: tonal e nagual. Tonal é tudo tangível, tudo que é físico, momento presente, aqui, acordado. Nagual é o mundo dos sonhos, tudo que é intangível. Dom Miguel Ruiz, no livro Os Quatro Compromissos, se vocês não conhecem, eu recomendo fortemente que leiam esse livro. Ele fala, no começo do livro ele fala, para tentar explicar, esse Adriano, esse mesmo, tem que ser de cabeceira esse livro, gente. Esse e As Mulheres que Correm com os Lobos, não é? Esse Mulher que Corre com os Lobos, tem As Cartas de Cristo também, que é o meu de cabeceira, tem mais alguns. E é de cabeceira mesmo, fica do lado da cama e eu vou lendo eles repetidamente. No começo desse livro ele fala, o tonal são todas as estrelas e o nagual é o espaço entre as estrelas. Então, outra dica de autoconhecimento, você pode ser mais tonal ou mais nagual. Pessoas que são mais tonal, elas conseguem viver no mundo fenomênico com mais atenção, consegue estar mais concentrada. Então, trabalhos burocráticos, coisas que tem que ter uma execução, uma presença ali, sem viajar muito, são pessoas mais tonal. Pessoas nagual, como a que vos fala nesse momento, é um esforço para mim estar nessa atenção prática, porque a todo momento eu recebo visões e eu recebo mensagens do astral. E aí eu fico nessa interdimensionalidade o tempo todo. E aí muitas vezes eu tô mais lá do que aqui. E como é que você faz, Margarete? Eu deixo as questões práticas na lua minguante, que é a minha lua de produtividade. Fazer planilha financeira, organizar pagamento, ver as coisas que precisa fazer. O grosso eu deixo na lua minguante. Obviamente, eu tenho filha, tem uma demanda diária, né? Quem é mãe aqui sabe. É uma demanda diária. Mas eu faço o mínimo necessário nos dias que eu estou mais em recolhimento. Não vou deixar ela passar fome, né? Apesar que agora ela vai fazer 16 anos, ela já se vira, mas nunca deixei passar fome. Então, o mínimo necessário naquele dia, ok. Mas não dá para passar daquela fase. Agora, eu demorei muito tempo para chegar nesse entendimento. Por isso que a primeira coisa que eu passo para vocês agora nessa aula de hoje, para vocês entenderem e resgatarem essa energia solar interna e lunar física, é olhar as próprias fases lunares. E a gente está num período agora altamente especial. Extremamente especial. Primeiro, nós estamos já na força da lua crescente. O ápice da lua crescente é segunda-feira, dia 27. Anotem, tá? Anotem lá, faça uma planilha, escreva lua crescente, coloca nessa planilha. Eu senti sono, eu senti fome, mais fome, me senti disposta, não senti disposta. Minha menstruação, se você menstrua ainda, minha menstruação veio, não veio? Qual lua que ela tá vindo? Eu sonhei mais, eu não sonhei, eu dormi bem, eu não dormi bem. Anote em qual lua está acontecendo isso. Isso é extremamente importante.
E aí vocês façam pelo menos uns 4 ciclos aí de lua. Façam umas 4 lua crescente, 4 lua cheia, 4 lua minguante, 4 lua nova. Vai lá, veja no calendário lunar e veja como que você está se sentindo nesse. E assim, tem gente que usa aquela agenda da mandala lunar, né? Ela é muito legal, mas ela é muito complexa. Então, para quem tem preguiça como eu de ficar pintando quadradinho, só escreve, pega um caderno, pega uma folha ou abre uma planilha no Excel e o que for mais prático, tá? Porque quando se complica demais, você tem que pintar a tua roda da vida, aí você tem que pintar não sei o quê. Pronto, você não faz mais nada. Não é verdade? Então, cria o seu método de observação, de autoobservação, tá? Então, observem-se, já começa agora. Hoje mesmo, vocês dormiram bem? Quem dormiu bem? Quem não dormiu bem? Já começa quantos dias antes da data que aparece no calendário? Ótima pergunta, Márcia. 2 dias, 2 a 3 dias. Você vai sentindo com o tempo. Se você olhar no céu, ela já está crescente, né? Ela já está bem formadinha, crescente. Então tem essa observação também. E a data que está no calendário, gente, é sempre o ápice. Então é o máximo da lua crescente que ela tá lá. Tem um aplicativo que foi até uma aluna minha, uma mentorada de uma das mentorias que eu fiz, xamânica, que ela me indicou. E nesse aplicativo mostra a progressão da lua. Tá 1%, 2%, 3%, 4%, até chegar a 100% naquela fase lunar. Aí já começa a contar para outra fase. É bem bacana, mas se você não é a louca do aplicativo de estrelas que nem eu, pode só olhar no calendário lunar quando que é essas fases lunares, tá? E aí essas fases lunares você vai percebendo, vai anotando, faz um diário. Eu chamo isso de diário de bordo. Nossa, essa noite eu não dormi, nossa. Que nem, por exemplo, o que funciona comigo e o que não funciona? Ana. Bom, Skyview, eu adoro, que é maravilhoso, que você vê todas as estrelas, planeta, tudo. Até a estação espacial, se você tiver num lugar escuro, dá para ver ela passando no céu. Phases of the Moon. Eu vou escrever aqui, ó. Phases of the Moon. É esse aplicativo. Ele é bem simplesinho, mas é funcional, tá? E aí vocês podem baixar esse aplicativo e vocês vão ter a noção dos dias. Tendo essa noção dos dias, você já vai conseguir mapear a sua energia. Como que você mapeia essa energia? Fazendo dessa forma como eu falei. Então, como fala? Eu tive muita insônia nessa fase lunar. Por exemplo, para mim, Margarete. Margarete, mas então é geral, né? Na lua nova a gente vai ficar mais recolhida, na lua minguante a gente vai fazer limpeza, na lua crescente vai crescer e na lua nova a gente vai ter muita energia. Nananina, não. Eu na lua cheia fico imprestável. Um mau humor do cão. Do cão. Coitada da minha filha. E aí, os signos em que a lua está também influenciam além das fases? Sim, Carolina. Excelente pergunta também. E isso você pode fazer um acompanhamento até no teu mapa natal. Tem programas de astrologia que fazem até a progressão lunar, que você vai fazendo a progressão lunar para saber em qual setor do teu mapa ela está atuando.
Outra coisa também que influencia muito, que eu vou começar a fazer de novo, é porque isso dá muito trabalho e eu acabo desistindo. Mas falar sobre a lua fora de curso. Pouquíssimas pessoas falam sobre a lua fora de curso e ela tem uma influência grande, principalmente quem é mais sensível. O que é a lua fora de curso? Quando a lua sai de uma constelação até entrar em outra constelação, ela fica fora de curso. Ela não está nem num signo e nem no outro. Entende? Astrologicamente no mapa, isso, por exemplo, a pessoa nasceu na lua fora de curso, então ela não vai ter nenhum signo, vai ser considerado o signo anterior, até entrar no signo seguinte, tá? Mas a lua fora de curso, a cada 2 dias, em média, ela fica fora de curso. Às vezes ela fica minutos fora de curso, e aí a gente nem sente. Mas tem momentos que ela fica 1 a 2 dias fora de curso. E aí você acorda se sentindo mal, se sentindo sem energia, sem vitalidade. E aí você se cobra, fala: não, mas eu preciso terminar aquele trabalho, eu preciso. Nossa, eu não posso fazer isso. E vai forçando o teu sistema, vai forçando o teu metabolismo. E isso vai criando descompensações energéticas no corpo. Carolina, eu sinto bastante quando tá fora de curso. Aí, tá vendo? Ano passado cataloguei e coloquei no calendário para evitar assumir compromissos naqueles períodos. Foi muito bom. Arrou, Carolina, é exatamente isso que eu falo dessa autoobservação tanto no mapa quanto nas fases lunares. Não vai marcar uma reunião importante numa lua que você não tem disponibilidade mental para aquilo, cognitiva. Na lua cheia eu não consigo raciocinar. Por exemplo. E aí você a tendência qual que é? Você se frustrar porque você não foi eficiente, não rendeu aquilo que precisava render. Aí você cria esse impacto interno de autossabotagem. E aí começa a comparar e olhar a grama do vizinho, né? Essa grama do vizinho tá mais verde. Olha, aquela lá postou lá no Instagram. Ela tá linda, maravilhosa. Olha lá. E eu aqui tô perdida. Não consigo. Né? Ela já é 5 horas da manhã, ela já acordou, já tomou seu suco verde, já treinou, já tá linda, maravilhosa, já fez escova no cabelo, já fez chapinha, já se maquiou, já tá no salto, já tá com o filho arrumado, já tá com o filho também que já tomou café da manhã, já tá tudo lindo, já tá na escola. Vai saber o quanto ela está se violentando para manter esse ritmo. Ai, que lindinho, Carolina. Eu tenho uma igual. Eu não aguento, gente. Eu vejo os gatinhos na câmera, eu tenho que falar. A minha tá dormindo aqui atrás. Bem bela. Então, vamos olhar essas fases lunares. As fases lunares a gente consegue observar melhor para planejar o nosso dia a dia. Mas também tem. Cada fase lunar tem uma energia, certo? A Márcia perguntando. Sim. Cada uma tem uma energia geral. Por exemplo, a lua cheia, ela é uma lua ótima para ativação. Tanto que a própria natureza continua fazendo fotossíntese de madrugada. Imagina as nossas células. Na lua cheia, euzinha aqui que vos fala, durmo 4 horas no máximo. 3. Mas eu entreguei, eu sei que é assim mesmo, entendeu? E é muita ativação astral. Então eu fico muito mais no nagual. Então a parte prática cognitiva da história fica um pouco confuso. Aí tem a lua minguante. A lua minguante ela é boa sim para limpeza,
para organização, para você ter discernimento das coisas que precisa fazer, do que não precisa fazer. Lua nova é uma lua naturalmente feminina no sentido de recolhimento, é a lua negra, que é onde a gente se recolhe, que a lua não está ali aparecendo, então a gente tem que se recolher, tá? E a lua crescente é a lua que a gente pode iniciar negócios, por exemplo, reuniões, movimentos, mudanças, tudo isso na lua crescente é muito favorável. Óbvio que a gente não vê só a lua, né? Vê se a lua está fora de curso, quando vocês forem marcar uma coisa muito importante, por exemplo, uma assinatura de contrato, que é muito bom na lua crescente, tá? Assinatura, compra e venda, essas coisas. Recording in progress. Na lua, deixa eu mutar aqui, pronto. Na lua crescente é bom, muito bom fazer isso, mas não vai fazer quando o Mercúrio estiver retrógrado, que pode dar ruim. Né? Tem um livrinho que eu compro todo ano. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. E ele fica aqui do meu lado mesmo, tá? Almanaque do Pensamento. Essa edição desse ano é a 111ª. Eles publicam há 111 anos isso aqui. E aqui você tem toda a tabela das luas fora de curso. A tabela solar de quando os planetas entram, né? Quando entram os signos, né? Que o Sol entra nos signos. Hora da semana de regência planetária, regências planetárias, fenômenos naturais, eclipses, todas as luas aqui. É maravilhoso. Aqui, ó, tabela das luas fora de curso, tudo aqui. Eu gosto de ter esse livrinho para poder ver assim rápido, tá? Isso eu ainda não consegui passar por digital. Isso eu gosto de ter o livrinho aqui para seguir. Então, isso você compra Mercado Livre, tem, livraria tem. Se eu comprei em livraria. Então, sempre você vai poder encontrar esse almanaque do pensamento se você quer seguir lua fora de curso e estudar a fundo esses ciclos. E outro ciclo que é muito importante, que é o ciclo das estações do ano, dos equinócios, dos solstícios. Qual que é a estação do ano? Se eu perguntar agora para vocês, me respondam. Qual é a estação do ano que você se sente melhor? Verão, outono, inverno ou primavera? Carolina falou outono. Beth falou outono também. Ive, verão. Adriana, primavera e verão. A Márcia não sabe. Quem já respondeu? Você nasceu nessa estação do ano ou não? Adriana, verão é vida. A Ive, sim. A Carolina falou que nasceu no verão, mas ela prefere o outono. Maravilha. Verão, nasci no verão. Sim, sim. Excelente. A maioria, vocês viram, às vezes sincroniza. A Márcia, eu no outono. Poxa, eu acho que prefiro mesmo. A Adriana, nasci no inverno com um pezinho na primavera. Adriana, você falou verão, né? Deixa eu voltar, primavera e verão. Então, olha que interessante. Às vezes, a fase lunar, a gente tem maior afinidade. E a estação do ano é porque a gente nasceu sob aquela influência. Mas isso não é regra. Mas pode sincronizar, tá?
Patrícia gosta da primavera e nasceu no verão. Ótimo. Perfeito, perfeito. E aí, nas estações do ano, vai ter isso também. Vai ter a estação do ano que você vai estar mais produtiva, a estação do ano que você vai estar mais querendo recolher. Isso tem a ver com a temperatura também. Tem pessoas que produzem muito mais no frio e no calor ficam letárgicos. Tem pessoas que é o contrário, né? A Rosmari nasce na primavera, em novembro, mas gosto do verão. Mas já tá chegando no verão ali, né? Já tá com o pezinho no verão. Assim como a Lua, a gente começa antes da data que está ali, as estações do ano também. A gente já está na influência do outono aqui para o hemisfério sul e da primavera para o hemisfério norte. Quando chega no equinócio, que é o dia ali que vai entrar o outono, agora vamos falar agora, né, desse, que é dia 20 de março. Vou aqui conferir o horário certinho para passar até o horário para vocês. Às 18h26, horário de Brasília, dia 20 de março. Aliás, para quem for entrar na jornada de autoconhecimento, eu vou fazer cerimônias todos os equinócios e solstícios, tá? E o próximo vai ser no dia mesmo, no dia 20 eu vou fazer uma cerimônia aqui ao vivo no Zoom. A Cleia falou que nasceu em outono, sou taurina. Também sou taurina, também gosto do outono. Então a gente precisa entender que tem essa margem de atuação. Tudo na natureza não é abrupto. Então vai terminando para chegar no ápice e depois já caminhar para o outro ciclo. É assim que funciona na natureza. Tanto as fases lunares como as estações do ano. Então a gente já está aí na porta do outono. Principalmente quando chega aí 21 dias, 21 dias antes da entrada da estação. Por quê? Porque nós temos aí um período que é natural também, que muitos que trabalham com a espiritualidade utilizam, só que ninguém explica o porquê, que é o período de 21 dias. Esse período de 21 dias é o período de regeneração celular. Então, quando você faz um trabalho energético de 21 dias, você entra nessa força e nessa energia de regenerar seu corpo de memória, o seu DNA. E aí o que acontece nessa regeneração do corpo de memória? Você vai tirando memórias de traumas, memórias dessas eras do cálice, da espada que a gente carrega em nós, para que a gente possa acessar a nossa essência. Isso é num período de 21 dias que a gente consegue? Pode ser que você consiga, não sei em que nível está da tua evolução. Qual que é o teu salto quântico pessoal? Você pode ter uma epifania, uma iluminação, algo sensacional, mas isso, alguma coisa muda com certeza. Algo transforma. E aí, a cada ciclo, você vai ritualizando essas estações, fechando o ciclo, iniciando o outro. A contemporaneidade da humanidade fez com que a gente atropelasse ciclos naturais. A gente não percebe um outono chegando, a gente só vê a notícia, entrou outono, mas a gente não faz nenhuma cerimônia para fazer, para concluir um ciclo e iniciar o outro. A gente nem olha para o céu, a maioria das pessoas nem olham para o céu. E essas noites estão lindas, né? Com esse Vênus e Júpiter chegando aí perto. Aliás, dia 1º de março é uma data muito importante. É o dia em que Vênus e Júpiter vão ficar exatos no mesmo grau de Áries, a 11 graus de Áries. E é nesses... olha a Carolina! 2/3 aniversário, que maravilha! Vai ter na sua revolução solar esse encontro de Júpiter e Vênus. Vai ser um ano interessante. E os dois vão estar juntos a 11 graus de Áries.
E no dia 1º de março é Onda Encantada da Mão, da cura. Começa a Onda Encantada da Mão. Então vai ser um período aí pré-ano novo, pré-equinócio, muito, muito, muito auspicioso. Deixa eu ver o que a Adriana está falando aqui. Então, nasci no dia 20 de setembro e a primavera inicia dia 22 de setembro. Posso considerar que nasceu na primavera? Com certeza, Adriana. Já está com os 2 pés. Até porque tem ano que é dia 21, a primavera, que nem esse ano fica entre 21 e 23. Ó, esse ano vai ser 23, às 3h51 da manhã. Então fica entre 21 e 23. Mas com certeza, Adriana, tenha dúvida. Nasceu na plena potência da primavera. Com certeza. Então, esse período de março é um período muito, muito especial. Nós temos aí uma abertura cósmica astrológica que faz tempo que a gente não vê, com todos os planetas em movimento direto. Mas eu tive uma visão essa noite e eu quero compartilhar aqui com vocês. Não é porque nós vamos ter essa potência de abertura de amor, que é Vênus, o planeta do amor, e Júpiter, aquele que é a lente de aumento do zodíaco, que potencializa quem passa por ele. Não é porque nós vamos ter esse encontro que tudo vai ficar lindo, maravilhoso, equilibrado, harmonioso, até porque os dois vão se encontrar no signo de Áries. E Áries é pura força de impulsão, de energia. Então, se até quarta-feira que vem, quer dizer, já está movimentando isso, tá, gente? Mas até quarta-feira que vem, você não fazer o que precisa ser feito daquilo que você estava aí internamente se comprometendo, vai passar um rolo compressor emocional em cima de você. Porque é muita potência. Ah, eu não tô bem com o meu emocional. Não sei. Vai fazendo cada vez mais trabalhos para absorver ou soltar logo de vez toda essa potência. Porque é muita força, principalmente por ser a onda encantada da mão, junto. Patrícia, estou me comprometendo a tomar remédio antidepressivo. E é isso mesmo, Pati. Pati, fica tranquila. Faz reiki no remédio antes de tomar e tá tudo tranquilo, tá? Eu também não gosto de tomar meu antineoplásico lá por conta do câncer, que eu tenho que tomar por 5 anos. Não gosto, mas eu me comprometi e eu sei que eu não dou conta sem ele. Então eu faço o reiki e tomo. Então tem coisas que a gente tem que abraçar também todas as medicinas. Eu acho interessante esse olhar de abraçar todas as medicinas. E a Cléia ainda falando, é um período difícil por causa da quaresma, ainda tem a egrégora da quaresma. Então, quem segue o preceito cristão da quaresma, e ainda tem o período da quaresma, que vai até a Páscoa ainda, né? Mas todo ano tem quaresma nesse momento, antes do ano novo, e é isso mesmo, né? Aliás, a Páscoa, ela só é a Páscoa porque ela é a primeira lua cheia após o ano novo. Vocês sabiam disso? É uma data natural, vamos dizer assim. E aí a igreja colocou o carnaval sempre é medido conforme a Páscoa, né? Eles veem primeiro a lua cheia, qual é depois do equinócio, para depois eles marcarem a data do carnaval para dar esses 40 dias aí de quaresma. A Patrícia, aprendi com você. Então, nós somos influenciados por todas essas datas, nós somos influenciados por todos esses movimentos astrais, e a gente precisa de todas as formas, de todas essas conexões, entender o nosso papel nisso e surfar nessas ondas. Porque é uma grande quantidade de ondas cósmicas e muitas variáveis que acontecem
absolutamente todos os dias. E nós somos multipotencializados e multiestimulados por redes sociais, por um monte de coisa. Por isso que a gente precisa também ter esses momentos de detox, momentos de recolhimento, porque senão a gente sai muito da conexão com nós mesmos. E pensando nisso, como a gente manter esse olhar para esse momento, para a gente conseguir ter essa inteligência, vamos dizer assim, natural. Adriana falando, gente, quantas riquezas de aprendizados, gratidão, querida. Aqui eu não economizo em saberes. Tudo que eu sei, eu quero compartilhar aqui com vocês. E por isso, eu estou lançando hoje essa aula, é uma aula inaugural desse projeto que chama Jornada de Autoconhecimento, onde eu coloquei dentro do Eduz, Jornada Xamânica para Encontrar Animal de Poder, tá lá a meditação para fazer, para você entrar em contato com o seu animal de poder. Se você já conhece seu animal de poder, para você reforçar esse contato, que é uma das questões, dos caminhos mais lindos de autoconhecimento, porque você acessa a tua energia primordial, o teu talento. Isso pode mudar a sua vida completamente. Quando você descobre o teu real talento e a tua real habilidade, até no teu servir para a coletividade. Então vai ter a jornada xamânica que já está lá, a meditação dos 20 poderes da natureza, que eu acho que a Márcia já fez comigo, não sei se a Paty já fez também, eu acho que já fez, não sei quem mais que está aqui que fez comigo. A meditação dos 20 poderes, eu gravei e deixei lá. Eu quase saí do corpo, porque eu fiz as gravações direto e é uma por dia que você tem que fazer durante 20 dias, tá? Então, é ótimo para esse período. Eu estou lançando exatamente, principalmente por causa dessa meditação dos 20 poderes, de começar dia 27 ou dia 28 no máximo, e vai até dia 19, né, antes da nossa celebração aqui. Então, fazer as meditações dia a dia, que isso vai ajudar. E são, assim, meditações de 6, 7 minutos, são ativações, nem meditações são, tá? Que segue os 20 selos maias, junto com os 20 poderes da natureza Cherokee. Então, eu faço essa relação entre os dois e faço essa ativação. A Márcia falando, fiz, maravilhoso. E essa meditação de 20 poderes pode repetir depois, em algum momento que você sinta necessidade de ativar novamente. Porém, eu sempre sugiro antes, né, esses 20 dias antes de solstícios e equinócios. E o 21º dia sendo o dia do equinócio e do solstício, para você fazer a sua ativação, a sua celebração, o seu ritual, tá? Também vou deixar lá, já deixei a meditação do alinhamento dos chakras, tá? Vou disponibilizar também lá, eu vou colocar mais coisas lá, tá? Ainda não coloquei tudo que eu quero. Vou disponibilizar outros ensinamentos dos 7 caminhos iniciáticos da espiritualidade pela tradição nativa norte-americana, as 7 flechas, ensinamento das 7 flechas, que são as flechas que a gente lança nas relações e como isso reverbera para nós se a gente não transmuta essas flechas. Que flechas são essas? Comparação, autoimportância, vitimismo, agora tem outra que eu não vou lembrar, mas são atitudes comportamentais que nós chamamos de flechas, que como se fossem flechas que a gente lança. E aí isso vira bumerangue e volta essa energia para nós. Então, como quebrar esses elos de atitudes comportamentais nocivos para a nossa vida? Vou também colocar uma aulinha ali de drama de controle, um videozinho para falar sobre os dramas de controle. Dramas de controle são também comportamentos relacionais
que a gente quer sugar a energia do outro, controlar através dos papéis do ausente, do algoz, da vítima ou do inquisitor. São esses 4 dramas de controle. Também que quando a gente começa a ter consciência, a gente começa a mudar a nossa forma de se relacionar com o outro e começa a atrair outros tipos de frequências e relações para a nossa vida. Também vai estar lá. Até final de março vai estar entrando todas essas aulas. E eu estou querendo a cada mês colocar mais uma aulinha nova lá para vocês. Então não é uma coisa que está fechado, vai entrar coisas, tá? Quem adquirir a jornada de autoconhecimento vai ter o acesso por 1 ano e vai ter, né, o acesso ao Zoom aqui nas celebrações de equinócio e solstício. E quem quiser vir pessoalmente em Campo Largo, aqui no Paraná, já tem, né, o acesso às tendas do suor, às cerimônias das tendas do suor. Então, quem for aqui do Paraná, de Curitiba, ou que estiver perto, né? Às vezes vem gente de Santa Catarina até fazer, e de São Paulo fazer tenda do suor aqui com a gente, em Campo Largo. Campo Largo é meia horinha de Curitiba, 20 minutos de Curitiba, tá? Bem pertinho. E eu faço aqui, tanto dos equinócios e solstícios, são 4 cerimônias por ano, tá? Então já tem passe livre para entrar, já está incluso, tá? E quero apresentar para vocês, então, essa jornada de autoconhecimento. Eu vou deixar o link lá no grupo agora, abrir esse link, abrir o carrinho que a gente fala de venda. Eu vou fazer 2 valores. No cartão de crédito vai ficar 270 em 12 vezes de R$ 27, podendo usar vários cartões de crédito, ou no Pix R$ 180. Tá? Aí vai estar todas as informações lá no grupo. E se vocês tiverem alguma dúvida, depois eu vou responder lá no grupo, eu vou abrir para responder dúvidas e alguma pergunta que vocês tenham. Tá? Então, essa jornada de autoconhecimento chega com uma necessidade que eu tinha de colocar esses saberes num lugar onde você pudesse ter esse guia para você usar essas ferramentas. É uma caixa de ferramentas essa jornada, para você abrir e falar, nossa, eu não estou bem hoje, então eu vou fazer aquela meditação de alinhamento dos chakras. Nossa, eu estou muito longe da minha força. Entra lá, faz a meditação do animal de poder, faz a jornada para você se conectar ao seu animal de poder, tá? E depois voltar colocando outros exercícios lá para vocês poderem praticar. Tá certo, mulherada? Alguma dúvida, alguma pergunta hoje, aqui, agora, nesse momento, antes da gente encerrar? Se quiserem abrir o microfone, pode perguntar coisa da aula também daqui hoje, tá, gente? Tô disponível a perguntas para responder agora. Vou beber um pouco de água que eu falei demais. Como descobrir o seu animal de poder? Através dessa meditação que a gente chama de jornada xamânica, que é uma meditação guiada ao som do tambor. Então tá lá o vídeo, a Margarete com o tambor, e eu vou guiando você. Eu explico antes como é que é essa jornada. Obviamente, você tem que estar deitado, você tem que estar num lugar tranquilo, tampar os olhos com algum tecido para não ficar com luminosidade, né? Poder relaxar. E aí eu faço a meditação guiada com o tambor. Esse tambor eu vou acelerando em determinado momento, que é quando você mergulha dentro de você, na visualização que eu estou conduzindo, e nessa visualização você encontra o símbolo do animal de poder. Ah, pode ser que eu não encontre? Pode ser, mas você pode sentir o seu animal. Tem gente que ouve o rugido, por exemplo, do animal, o miado ou o barulho do animal, seja lá o barulho que ele faz. E aí
às vezes sinto a presença de um animal perto de mim. Então, isso é importante ressaltar. O animal de poder não é externo, ele é interno. Ele é um símbolo, ele é um arquétipo da sua força. Teve uma vez que eu fiz uma jornada para um amigo meu. Pensa na pessoa mais cética do mundo. Multiplica por 10. É ele. Super cético. Ele falou, mas eu quero saber o que é essa coisa aí que você faz de jornada de animal de poder. Falei, beleza, vamos fazer. E ele trabalha muito nesse lugar do digital, né? Que o povo fala que o arquétipo tem que ser. Você tem que seguir o arquétipo da águia ou do leão para ganhar dinheiro, que não sei o quê, biriri, bororó. Ó, falando em animal, apareceu outro aqui. Eles veem tudo. Tão bonitinho, tudo igual, né? Coisa mais linda. Então, quando eu fiz, apareceu um animal completamente diferente do que ele estava imaginando. Óbvio. Mas para mim ficou tão claro que a medicina dele, que o talento dele era daquele animal que ele viu, que quando eu falei para ele, ele deslanchou na profissão. Ele saiu do lugar que ele queria da águia e do leão e foi para o animalzinho menor, mas que dava para ele a especialidade que o mundo digital precisava. Libertou. Então, o animal de poder é isso, é você acessar essa força interna que só você tem e que aparece nessa meditação através do simbolismo de um animal. A Carolina, o animal de poder é só um ou pode ser uma família, tipo felinos grandes, a cada hora um se apresenta? Outra questão que eu até falo no vídeo também, Carolina. Eu explico tudo isso, que são as perguntas básicas, né? Animal de poder é um, mas nós temos animais aliados. Aí é um zoológico. É pelo menos um para cada direção da roda de medicina. Pelo menos, tá? O que acontece, por exemplo, quando você entra em contato com o teu animal de poder, o teu poder ele vai se multiplicando. Quanto mais você se ancora no teu poder. Então, quando você vai repetindo a jornada de tempos em tempos, isso acontece comigo e sempre. Ele casa, aparece outro par do animal, aí aparece os filhotes. Então é a tua energia que está se multiplicando. É muito interessante. Né? Outro dia eu conversei com a Mônica Jurado, que é outra tamboreira que também faz muitos trabalhos, né, com animal de poder. E eu comentei isso com ela, ela falou: não, isso é absolutamente normal. Até que as pessoas começaram a me relatar isso, né? Porque a grande maioria das pessoas só faz uma vez e não faz mais. E quando você vai fazendo mais vezes, você vai tomando cada vez mais o seu poder. É muito interessante. São vários animais que acompanham o ser humano, seriam norte, sul, leste, oeste. Pelo menos, Cleia. Pelo menos. Pelo menos uns 5. Se contar com colocar no centro da roda também. E o teu animal de poder vai ser de uma dessas direções. Assim, estava esquecendo do presente. Estava esquecendo do presente. Quem adquirir a jornada hoje até amanhã, vou deixar até amanhã, não só hoje. Eu vou dar o acesso ao meu curso de xamanismo também, onde eu explico as direções, onde eu explico tudo. Esse é o presentinho, tava esquecendo de falar o presente. Então, animal de poder, ele é incrível para você se libertar, principalmente da comparação, que é uma dessas flechas que eu falei. Porque gente, como é que você vai julgar um peixe que não sobe uma árvore? Às vezes você está no lugar errado, você é um peixe que quer subir a árvore. Aí se você volta para o rio ou você volta para o mar, você está no seu habitat natural. E o arquétipo do animal faz essa libertação acontecer dentro de nós. Ai, mas como é que eu vou saber o significado do animal? Deixei lá o site
do Victor Hugo, que é o mais completo de significados dos animais. Mas antes de ler, tenta lembrar como que é o animal na natureza. Como ele se comporta na natureza. Pode aparecer inseto? Pode. Ele também é de poder. Por exemplo, às vezes, um dia uma pessoa fez comigo, apareceu uma formiga. Ela ficou decepcionadíssima. Não vai só aparecer águia, leão, urso, lobo. Não vai aparecer só esses animais. E ela falou, apareceu uma formiga. Olha a formiga na natureza. Extremamente organizada, se previne de tudo, vive no coletivo, ou seja, precisa do coletivo e principalmente carrega nas suas costas 5, 6, 7 vezes o peso do seu próprio corpo. É a força, é a medicina da força. Então pode aparecer. Cada um na sua direção. Podemos olhar com um animal de poder. Não entendi, Cleia. Não entendi o que você quis dizer aqui. Mas, enfim, amores. Um dos caminhos, tanto que está lá logo no início, eu já deixei a jornada para fazer logo de cara, porque quer mergulhar no autoconhecimento, tem que mergulhar nesse inconsciente. Entender onde está a tua força e o teu poder primordial. Entendendo o seu poder primordial, você entende até o teu servir. E às vezes você está numa profissão, por exemplo, porque sua mãe e seu pai quiseram que você tivesse essa profissão. Ou você achou que era a profissão que te falaram que dá dinheiro, que a outra profissão não dá dinheiro. A gente precisa sair dessas prisões que nos colocaram. E nos colocaram nessa prisão há mais de 6.000 anos atrás. Então está na hora de se libertar, criar a sua vida conforme a sua conexão natural. E se chegar numa quarta-feira à tarde e você quiser dormir, porque está numa lua cheia, você dorme. Aconteceu um fato uma vez comigo que foi muito interessante. Eu explicando isso dentro dos ensinamentos do Conselho das Anciãs das 13 Luas. E aí, eu falando dessas luas, vocês respeitem a lua, no momento de acolhimento você tem que se acolher. Aí uma das mulheres, ela ficou muito brava comigo, ficou muito nervosa. Falou, eu não vou voltar aqui nunca mais nesse grupo. Porque eu trabalho numa indústria farmacêutica, 10 horas por dia, eu tenho altas cólicas menstruais e eu não consigo, eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar eu perco meu emprego. Falei, tá bom. Tem problema, se você sente que você não quer estar mais aqui, tem problema. Gratidão por estar aqui até o momento atual. Deu 2 semanas, ela me mandou uma mensagem. Que ela foi para o trabalho, ficou com isso na cabeça, né? Martelando. O corpo, né? As células falando com ela. Porque eu despertei uma memória ali ancestral. E aí ela virou e falou que chegou no trabalho pálida, com cólica, que ela realmente não estava mais aguentando, entrando em completo lunar no corpo dela, querendo se recolher, querendo dormir, ficar quietinha. O chefe, homem, chegou para ela e falou assim: eu tô vendo que você não está bem. E ela não falou nada. Eu tô vendo que você não está bem. Então eu estou te dando 1 semana de descanso, de folga. Pode voltar para sua casa. E sem descontar do salário. Então, mesmo quem está dentro do corporativo, mesmo quem está dentro de uma estrutura rígida, a gente está vendo cada vez mais as empresas abrirem isso. Na Espanha, semana passada,
foi aprovado a licença menstrual para as mulheres. É lei. Elas podem não ir trabalhar. Isso, obviamente, dependendo da empresa, vai dar retaliação, né? Principalmente que a gente sabe, é mulher, então a gente não vai contratar. A gente sabe que isso ainda existe, não vamos romantizar e sabemos que tem uma luta pela frente. Mas quando você entra no divino e no mágico dentro de você, tudo se transforma ao seu redor. Tudo. E esse é o meu maior objetivo com a jornada de autoconhecimento. Deixa eu ver aqui o que a Cleia está explicando. Você está numa situação, você sente seu animal e você vê a situação com os olhos do animal de poder para clarear seus pensamentos. Pode acontecer, mas lembrando da medicina desse animal. Qual que é a qualidade energética desse animal? É através dessa qualidade que você vai ter a percepção do todo. Adriana, mais um motivo para comemorar, com certeza. Mas na Espanha, imagina, na Europa, que é patriarcado puro, né? Graças. Maravilha. Acho que na Argentina também já é, né? Espero que no Brasil a gente alcance também, né, essa possibilidade para as mulheres. Mas enquanto a gente não alcança dentro do sistema, a gente cria a nossa própria realidade. E sem medo de que não vai pagar conta, que não vai chegar dinheiro, chega. Eu sou a prova viva disso também, chega. E dá certo. Recomendo. Então, deixo aqui então o meu forte abraço para cada uma de vocês. Um cheiro. Bom ano novo. Tá tudo certo mesmo quem não for adquirir agora, isso vai ficar aí no perpétuo. Quando sentir. E bom ano novo, né? Provavelmente dia 1º eu vou fazer uma live. Tá vindo muito forte dessa questão desse Vênus com Júpiter, tá? Tá muito forte mesmo. E provavelmente eu vou estar fazendo algo nesse sentido. Tá bom? Gratidão. Grande beijo no coração de vocês. Excelente sábado, excelente domingo. Já vão sentindo aí a lua crescente, já estamos na lua crescente. Anote os sonhos, anote aí todas essas energias de cada lua para vocês entenderem o seu biorritmo. Tá bom? Gratidão, grande beijo no coração de cada uma de vocês. E a gente vai se vendo, né? Tem a live das 6 horas da manhã, que eu volto segunda-feira e tá tudo certo. Grande beijo no coração de cada uma de vocês. Gratidão por me ouvirem todos esses minutos aqui. Tchau, tchau. Beijo.